Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Então, Caio, nós vamos aí para o podcast número 66. Olha só, como o tempo passa, né, Caio? Passa, né, Guilherme? Daqui a pouco o nosso site vai fazer 10 anos. 10 anos, acho que ano que vem, ou não? No final do ano que vem. Contando o blog, vai ser... O Canadá Brasileiro foi lançado em maio, né? Julho do ano que vem a gente faz 10 anos falando sobre o Canadá. Pouco tempo, né? Nossa, quando a gente começou era tão jovem, né? Era tiozão, né? Papo de tiozão. Tiozão, né? Falando em tiozão, Guilherme, antes da gente começar, eu coloquei uma foto no Facebook da temperatura aqui. Eu tirei foto do meu termômetro e joguei na nossa página no Facebook, né? E muita gente tirou sarro de você, falando que esse deve ser um dos 300 termômetros do Guilherme. O pessoal tá tirando sarro de você lá. Agora eu tenho 299. Meu filho quebrou um dos termômetros essa semana. Não pode deixar, tem que pendurar na parede alta, que aí ele não encosta. Mas é interessante dessa foto sua no Facebook que você colocou a temperatura, qual que é? 8 graus, né? 7 graus. 7 graus, né? E o termômetro também mostra a temperatura dentro do seu quarto, que eu acho que estava 25, né? Numa tá 24, na outra 25, uma sauna, né? O seu quarto, né? Dá um ar-condicionado pra mim, né? Nossa, quer dizer, a diferença estava de 20 graus, de dentro do seu quarto para fora. Interessante. E também, Caio, uma outra foto que foi publicada no nosso Facebook, que eu fiquei muito feliz, foi de um ouvinte do Gustavo, nosso podcast, do Gustavo, né, que ele ouve o nosso podcast, e ele estava no avião, acho que num voo interno no Brasil, e ele tirou uma foto dele sentado na poltrona do avião com o nosso podcast aberto no... Sim. Acho que é iPad, né? O nome, né? Tiozão. É o iPad, né? Então é isso aí. A gente agradece ao Gustavo. Fiquei super feliz aí com o e-mail, né? Muito legal, né? Imagina, ele estava no avião ouvindo. Ele tirou foto ainda para mandar. Então, Gustavo, se você estiver no avião novamente, muito obrigado. E só um último recado agora, antes da gente começar o podcast, o assunto principal. Essa semana a gente vai lançar aí uma nova ferramenta no Canadá Brasileiros, uma ferramenta gratuita, para ajudar nessa pesquisa e planejamento da parte do custo de vida. Então fique atento aí ao blog, ao Facebook, essa semana que a gente vai lançar essa nova ferramenta aí que vai ajudar bastante gente. Essa ferramenta, Caio, desculpa te interromper, essa ferramenta vai ser só para assinante ou para todos os usuários? Todos os usuários. Legal, então eu posso acessar também. Pode. Então, Caio, o podcast de hoje a gente vem reunindo, na verdade, né? Porque a gente não recebeu todas essas perguntas, né, ontem, né? Ou essa semana, né? A gente vem reunindo, a gente vem guardando na gaveta, né? As perguntas mais polêmicas, né? Polêmicas no sentido assim... Complicadas, né? Polêmica também. No sentido que dá bastante debate, né? A gente até antes de gravar o podcast estava polemizando aí, né? Eu tinha uma visão, Sim. Você tinha outra opinião sobre isso. Faz uma hora que, na verdade, a gente está conversando já antes de gravar o podcast, né? Falando um português culto, perguntas que dá pano pra manga, né, cara? Então vamos aí, a gente separou, acho que são 6 perguntas aí polêmicas que a gente já recebeu, mais até de uma vez, algumas delas a gente já recebeu algumas vezes esse ano. Sim, muitas delas, inclusive. Então vamos para a pergunta polêmica número 1, sobre visto. Então eu não vou falar o nome de nenhuma das pessoas que nos mandaram, né, até para deixar no anonimato aí, porque tem algumas perguntas que podem ser comprometedoras. Sim. Então essa pessoa diz, eu desejo fazer intercâmbio e trabalhar no Canadá a partir do segundo semestre de 2014. Quer dizer, eu imagino que ele quer vir para cá depois da Copa, né? Sim. E aí ele fala um pouco sobre a profissão, que ele está cansado do Brasil, e aí a pergunta dele é a seguinte: eu não tenho dinheiro suficiente para bancar a minha viagem de intercâmbio. Aí ele continua dizendo, os meus pais também não teriam condições de bancar a viagem. Aí ele pergunta para nós, posso pedir um dinheiro emprestado para o meu primo, por exemplo, colocar na minha conta
ele até fala assim, eu sei que é por 3 meses, né, que tem que deixar dinheiro na conta, para fazer a comprovação financeira do visto. Quer dizer, o primo dele emprestaria o dinheiro, ele deixaria na conta dormindo por 3 meses, aí ele entraria com o pedido de visto mostrando um dinheiro na conta, cara. Sim. Aí ele diz, não quero fazer nada de errado e gostaria da opinião de vocês. Então não faça isso. Né? Não faça isso. Mesmo porque, como ele falou que não tem aí um dinheiro suficiente para bancar a viagem, então talvez seja uma oportunidade aí para ele atrasar um pouco essa vinda, esse planejamento dele e economizar dinheiro para poder bancar, né, a viagem. Porque vamos supor que ele aí, a gente vai comentar sobre isso, mas vamos supor que ele conseguiu tirar o visto aí, né, dessa forma. Como é que ele vai pagar as contas? Né? Pagar o curso, pagar a moradia, pagar a comida aqui no Canadá. Né? Então daí ele poderia trabalhar, mas para trabalhar você precisa de uma permissão de trabalho, ou um curso, né? ou você está fazendo um college que também vai exigir que você tenha dinheiro, ou ter uma oferta de emprego, entendeu? Então, nesse caso, sem mesmo, antes de responder a pergunta, né, a principal, eu acho que atrasar um pouco aí essa viagem para poder economizar dinheiro. Mas, respondendo a pergunta se ele pode pedir dinheiro emprestado ou não, né, a verdade é que não, né? Não, até porque por uma questão técnica, né? Sim. O imposto de renda dele não vai bater com o dinheiro que ele tem na conta. Sim, exatamente. E é isso que o consulado usa muito disso. Às vezes a pessoa aumenta, dá aumenta aí os valores na conta corrente e isso daí acaba criando uma discrepância com a declaração de imposto de renda. Ou às vezes a pessoa nem coloca a declaração para não se comprometer e acontece. Ou o consulado nega de vez, sim, ou o consulado manda contacta a pessoa dizendo, você poderia mandar a sua imposto de renda? Aí a pessoa manda o imposto de renda é discrepante em relação à comprovação financeira aí que ele colocou. Quer dizer, é um caso fácil do consulado negar o visto. Então, o que o Caio falou é verdade, tem que planejar e economizando dinheiro. Inclusive, o Caio conta essa história de planejar e economizar dinheiro aí no nosso e-book. Sim. Então, quem tiver curiosidade de saber como o Caio, que já está quase 10 anos aqui no Canadá, fez para vir para cá como estudante, vai na capa do Canadá Brasileiros, tem o nosso e-book, é um e-book gratuito, sobre exatamente, entre os aspectos abordados no livro, tem esse capítulo aí sobre como o Caio economizou dinheiro. E olha que na época o dólar estava 3,60, por aí. Exatamente, às vezes o pessoal reclama, né? Tem aluno vindo, o dólar subiu, não sei o que. Na verdade, se você pegar o histórico aí dos últimos 10 anos, ainda é um valor razoável, né? O atual. Sim, quando eu vim pra cá, o valor do dólar tava horrível, né? 3, eu lembro, quando eu cheguei, quando eu tava planejando a viagem, tava 3,70, aí baixou 3,60, e ficou por um bom tempo isso. Daí, acho que só depois de uns 2, 3 anos que eu já tava aqui, que eu já tinha gastado todo o dinheiro, aí que o dólar começou a baixar. Sim, então acho que essa primeira pergunta está respondida. Vamos para a pergunta polêmica número 2. Ela também é sobre visto. É uma pergunta, eu vou ler aqui só o começo. Eu e minha esposa tivemos recentemente um visto negado para o Canadá. Acho que eu imagino que é um casal que pediu visto junto e aí negaram. Estávamos com o plano de fazer o programa de estudo e trabalho e o consulado, ela diz, o consulado alegou falta de laços sociais com o Brasil. Sim. Aí ela pergunta, eu desejo tentar novamente, porém não sei como comprovar os laços sociais. Como comprovar laços sociais? Né? É uma questão que, antes, Caio, de você fazer o seu comentário, o que eu diria é que essa questão de visto, principalmente quando se diz respeito a laços sociais, é analisado caso a caso. Sim, não existe uma fórmula. Então, se uma pessoa te dá uma fórmula fechada para pedir de visto, é porque alguma coisa está errada. Porque a gente já viu os mais diversos casos, as mais diversas variáveis. Né? Então, sem querer, eu não estou querendo fugir da questão, né? Mas é caso a caso. A gente teria que saber mais informações a respeito desse caso, né? Desse casal que nos mandou aí o e-mail, para poder dar uma orientação melhor. Né? Inclusive, a gente tem uma agência de intercâmbio, a gente dá essa orientação, nós já ajudamos diversos clientes a ter essa reversão do visto, né? Mas infelizmente nesses casos a gente tem que ligar, geralmente
né, o cliente liga, passa detalhes, o que ele mandou, que documentos ele adicionou, aí às vezes a gente pergunta sobre os pais, condições dos pais, e aí a gente monta o caso baseado, né, no que nas informações que a gente pegou com o cliente, e aí tem chance, não tem chance, vai por esse lado, vai por outro. Então fica um pouco difícil a gente, né, cara, dar uma orientação mais específica, até porque a pessoa que nos mandou o e-mail só falou que teve visto negado, né? A gente não conhece ela. Laços sociais, Só falou que é laços sociais, né? E inclusive, até antes de gravar esse podcast, a gente estava conversando sobre isso, né, Guilherme? Um bom tempo a gente ficou nesse negócio de laços sociais aí, uns 20 minutos, quase 30 minutos, porque a gente já comentou sobre essa questão dos laços sociais em um podcast anterior, e também teve uma pessoa que fez a seguinte pergunta: eu entendi que você colocar os pais numa aplicação pode ser aí um laço social, mas quais são outros exemplos aí? Quais são outras coisas? Vamos supor que eu não tenho os pais para colocar na aplicação. Quais seriam outras alternativas aí para a gente comprovar o laço socioeconômico, né? Que é o termo correto, né, usado. E a gente ficou conversando sobre isso, né, criando alguns cenários a respeito disso aí, antes da gente gravar desse podcast, né, Guilherme? Sendo bem sincero, se você não tem os pais, se não tem condição de colocar os pais ou responsáveis legais, você pode ser até maior de idade, você pode ter 20 e poucos anos, não tem problema, você pode colocar os pais, porque aí o que está em discussão é o seu vínculo sócio, né, no caso, né, social, pais, né, parentes, e econômico, de dinheiro. Então, eu diria que nesse caso aí, a maior parte, né, abrindo aí a nossa caixa preta, a maior parte dos pedidos de vistos negados que conseguem reverter é exatamente porque a pessoa não colocou a comprovação financeira dos pais. Sim. E aí fica fácil. Às vezes, a primeira pergunta que eu faço: você colocou, né, também como documentação adicional no pedido a documentação financeira, né, os extratos dos seus pais? A pessoa fala não. Então adiciona, que isso daí provavelmente vai responder aquilo que o consulado estava precisando, né? Que você tem um vínculo socioeconômico, né, os seus pais, com o Brasil. Agora, como você estava comentando, cara, não tem os pais. Aí eu diria que pode ser um problema, assim, né? Porque a forma mais fácil, eu estou dizendo na prática, né, com os nossos clientes, a forma mais fácil de comprovar esse vínculo socioeconômico, que é o termo que o consulado usa, seria adicionar a documentação financeira. Meu pai é aposentado, ele tem dinheiro aqui na poupança, tem esse dinheiro que ele recebe todo mês. Deixa o consulado tranquilo que você tem um vínculo, né, no Brasil, né? Ou seja, vão trabalhar com a possibilidade que a pessoa não pode colocar isso. A gente até estava criando aquele cenário: uma pessoa que já tem 30, 40 anos e precisa aplicar para um visto, e está vindo aí para um curso de inglês, e tem um emprego no Brasil, vai vir durante as férias. Adicionar esse tipo de coisa na aplicação, que você tem algum vínculo com o Brasil. Vamos supor que você, mesmo que você esteja vindo para férias para estudar um mês de inglês, coloca que é férias da sua empresa, você pega uma carta da empresa, adiciona a carta da empresa lá, e isso com certeza ajuda, né? Agora, a gente pensou num cenário mais extremo até, que vamos supor que você não tem um emprego, você não tem aí, no caso, os pais para colocar. Qual seria a solução para isso? Talvez não tenha solução, sendo bem sincero. Sim, Talvez não tenha solução, porque se você não tem os pais, você não tem um emprego, e aí você realmente tem uma falta de vínculo com o Brasil. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente, mas às vezes a pessoa tem que analisar dessa forma. Se você não tem uma coisa nem outra, talvez você não tenha o vínculo, infelizmente, entendeu? Sim, agora, se você não tem o vínculo, o que o consulado ele vai poder olhando nesse caso? Assim, uma opinião pessoal minha, eu acho que se você tiver muito dinheiro na conta, eu acho que isso ajuda, né? E se puder comprovar também com imposto de renda. Se você puder comprovar com imposto de renda, você tem um bom dinheiro, que você está vindo, você tem dinheiro para pagar todas as despesas, até se você decidir estender a sua estadia aqui para fazer uma pós, alguma coisa, o consulado, a imigração não vai ficar preocupada se você vai trabalhar ilegal ou ficar de alguma forma ilegal no Canadá.
Eu acho que nesse caso, e a gente já viu isso acontecer em alguns casos nesses últimos anos, de que a pessoa não tinha, uma pessoa mais faixa aí a partir dos 40 anos, mas que tinha muito dinheiro, tinha até uma empresa no Brasil, mas que não precisava estar no Brasil, né? E essa pessoa, ela conseguiu o visto. Eu acho que o dinheiro também, ele fala alto numa hora dessas, aí você tiver uma comprovação grande, uma quantia boa de dinheiro. Mas mesmo assim, mas mesmo assim é bem difícil de prever, porque esse laço socioeconômico é um dos requerimentos aí do visto. Agora pode ser que algumas pessoas que estão nos ouvindo devem estar chateadas dizendo: eu não tenho dinheiro, eu estou sem emprego, os meus pais também não têm condição, o meu caso é sem solução. De forma alguma, leia o nosso e-book. Sim. Que vocês vão ver lá que é uma questão, dinheiro, tudo se dá o pessoal, né, no Brasil diz, né, dinheiro se dá um jeito, e é verdade. Se o seu problema é dinheiro, arruma emprego, trabalha por um determinado tempo e depois vem para o Canadá. Foi assim com o Caio, foi assim comigo. Eu me sacrifiquei por 2 anos, o Caio também. Então é uma questão de planejamento, ver, né, um pouco mais a médio e longo prazo. Sim. Nesses casos extremos, né, que a pessoa, eu tenho certeza que tem muitas pessoas nos ouvindo nessa condição. Poxa, eu não tenho condição de colocar meus pais, eu também não tenho dinheiro. Sim. Não desista. Leia o nosso e-book para você ver que... O caminho, né? Ainda tem aí um plano C, sem dúvida nenhuma, e um plano C viável. Então, Caio, acho que está respondida essa pergunta. Vamos para a pergunta polêmica número 3? Sim, só antes da gente... que a gente colocou aqui, inclusive, nessa lista aí tem o lado socioeconômico, tem outra coisa que o consulado usa para utilizar. Sim. Você quer ler ou eu posso... Pode ler, você é o narrador do podcast, né? Então eu quero aumento, cara. Eu não sabia que eu tinha essa dupla função. Mas narrador não significa que é bom. É que antes do podcast a gente tem umas cartas de negativa de visto aqui, né? Sim. E de clientes, né, que a gente já ajudou a reverter, em alguns casos, né, sendo bem certo, em alguns casos que realmente não é possível, né? Sim. Diria aí que pelo menos metade dos casos são reversíveis. Sim. Então, na carta quando você recebe o visto negado, na carta vem 4 alternativas que eles dão um xizinho, né, motivos que o consulado alegou. 5. O primeiro motivo é falta de vínculo socioeconômico, que a gente acabou de comentar. Sim. O segundo motivo é falta de recursos financeiros para bancar a viagem, ou seja, aí é um problema do aplicante, ele não tem o dinheiro, né, suficiente para bancar a viagem. A gente tem diversos artigos, se for na capa do Canadá Brasileiros, na busca, colocar lá recursos, dinheiro, vai aparecer esses artigos. Já comentamos em vários podcasts também. Mas para quem está chegando agora, é fácil de achar no nosso site artigos sobre quanto dinheiro você precisa. A razão número 3 é: não estou satisfeito. O oficial de imigração diz isso, né? Não estou satisfeito que você irá deixar o Canadá após o término do visto. Aí é uma incógnita. Se você receber isso, aí teria que analisar o caso a caso mesmo. O que eu acho que também é falta de recurso, né? E essa questão do não estar satisfeito que você vai deixar o Canadá, tem a ver com dinheiro. Né? Tem a ver, não, sem dúvida. Né? Porque e tem casos, isso já aconteceu comigo também, né? Que se você tem o dinheiro para comprovar que você tem o dinheiro para fazer aquilo que você está se propondo, e caso você queira continuar no Canadá, você ainda tem dinheiro para isso. Né? Sim, agora, se a pessoa está com tudo contado lá, não sei o que, tá dando naquele 1 mês, 2 meses, isso daí pode ser um dos fatores. Aí a razão número 4 o oficial diz: não apresentou razão convincente para querer visitar o Canadá. Essa é a razão número 4. E a 5, a gente nunca... Ainda bem, né? A 4 e a 5, elas são bem raras. Bem amplas, né? A 5 não estou satisfeito com a veracidade de informações e documentação apresentadas. Quer dizer, aí já é um caso mais grave, né? Aí, se você tiver razão número 5 de falsificação, né, de documentos, que eu já vi até no YouTube, né, alguns programas de imigração, né? Aí nesses casos aí não tem como reverter. Nesse caso você sabe que você já fez alguma coisa errada, né? Você sabe, e aí não compensa entrar com o segundo pedido, mas é engraçado, eu nunca vi uma carta que tem o X na questão da veracidade de informação e documentos. Sim,
Então, Caio, vamos então agora pular para 3. Esse é um e-mail que a gente recebeu mais recentemente, se não me engano ontem, né? Sim. Que a gente pode classificar como polêmico também. Ela diz: muito obrigado pela oportunidade de poder contatá-los. Aí ela diz: chega a me dar dor de cabeça de tanto escutar os podcasts. Desculpa. Não escuta muito podcast, que dá dor de cabeça, né? E é engraçado, essa dor de cabeça é justificável, viu, Caio? Ao ler aqui o e-mail, dá para se perceber por que ela está com dor de cabeça. Talvez não seja pelo podcast. Não seja pelo podcast, mas sim pelas conclusões que ela está chegando a respeito do caso dela, né? Realmente é um caso delicado. E só uma observação antes de você começar a ler o e-mail. A gente já recebeu diversos e-mails no mesmo cenário que esse. Mesmo cenário, é impressionante. Desde cenário. a crise econômica nos Estados Unidos em 2008, 2009, né, quando teve aquele problema da bolha de imobiliária nos Estados Unidos, teve muitos casais aí brasileiros, né, no caso esses são casais, que queriam sair dos Estados Unidos e queriam vir para o Canadá. Bastante. Né? Agora deu uma diminuída, mas a gente continua recebendo. Então ela diz: eu tenho 29 anos, meu marido tem 31, moramos ilegalmente nos Estados Unidos. Não vou nem citar a cidade, ou pode falar a cidade, né? Também tem tanto brasileiro. Salt Lake City, uma cidade muito bonita, inclusive a gente esteve lá uns 20 anos atrás, né? Sim. Em 1995 a gente esteve em Salt Lake, uma cidade linda, a cidade. Eles moram há 8 anos lá. Ela veio como turista, o marido está com visto de estudante, mas eles estão ilegais agora. Então na verdade, esse é o ponto central, né, que é o que a gente sempre recebe. Sim. Eles querem migrar para o Canadá, só que eles estão ilegais nos Estados Unidos. Aí ela diz: temos pesquisado muito, até já preenchemos os formulários de visto com simulação e vimos que eles sempre perguntam da sua immigration status. Acho que eles perguntam como você está agora nos Estados Unidos, né? Você está legal e legal. Nos últimos 5 anos, é verdade. Qualquer pedido de imigração, qualquer formulário de imigração, cidadania, sempre tem esse formulário padrão. Diga o que você fez nos últimos 5 anos. Ou 10 anos, né? Diga onde você morou também. Aí tem sempre, né? Você tem que colocar endereço, né? Endereço dos últimos 10 anos. Isso daí é padrão. E eles estão preocupados com isso, porque eles estão ilegais nos Estados Unidos. Então essa é a preocupação central que ronda aí os planos deles. Né? Ela colocou diversas perguntas, né? O que a gente aconselha, negócio de visto de trabalho, também tentar um visto de estudante. Mas todas essas, a gente pode responder praticamente todas essas perguntas, as 5 perguntas que ela mandou, em uma resposta só, né? Que a verdade é que a gente não aconselha de forma alguma aplicar para um visto temporário, que seja ele visitante ou estudante. A chance de ser negado é quase 100%. Né? Eu acho que a única saída para eles seria... inclusive, ela colocou que eles pretendem, né, regressar ao Brasil. Ela colocou aqui... a única chance que eu vejo aí é você tentar aplicar para um processo do Brasil... processo de imigração, o processo federal ou um processo de Quebec, que você pode aplicar ainda do Brasil. Agora, o resto, para vistos temporários, que tem uma data limite, é quase certeza que vai ser negado devido ao seu status ilegal nos Estados Unidos. Porque é engraçado, isso aí casa um pouco com a resposta anterior, né, que a gente estava comentando. Exatamente. Sobre as razões. Eles não têm vínculos com o Brasil, né, porque eles estão há 8 anos ilegais, não sei se é 8 anos ilegais, mas eles estão há 8 anos nos Estados Unidos. Sim. Então, a hora que você vai pedir um visto de temporário, que seja, né, até para turismo, você tem que informar, né, passar essas informações. O visto de estudante, eu lembro que eu tive que colocar, o que você fez nos últimos anos, etc. E vai daquela, né? Se eles veem que você ficou ilegal num país além do seu visto, existe uma grande chance de que você vá fazer isso também no Canadá. E você está aplicando para um visto de trabalho, de turista ou de estudante, só para poder entrar no Canadá, e que depois disso você pode ficar legalmente. Então a chance desse visto negado, eu aconselho, que é porque ela colocou que eles estão pensando em aplicar para um college, ou... Né, não faça isso. Não faça isso, não perca seu tempo. Só vai ser perda de tempo e dinheiro. Não faça isso. O visto vai ser negado. A única alternativa é você aplicar para um processo federal e aguardar do Brasil. O processo federal, teoricamente, é possível, mas aí eu acho que também é importante comentar que
um dos requerimentos básicos do processo federal é que você não tenha nenhum problema na justiça. Então, se vocês aí nos Estados Unidos já foram invicted, que eles chamam aí nos Estados Unidos, né, já foram condenados, acho que é essa a tradução, né? Pela situação E aí legal. também vocês teriam problema pro esse plano B, que seria aplicado ao Brasil. Então a gente não sabe o caso de vocês, a gente não tem detalhes, então a resposta também não vai ser uma resposta muito precisa. Mas com certeza acho que ajuda aí muita gente que já mandou um e-mail pra gente que esteve legal nos Estados Unidos ou está ilegal e está querendo aí regularizar a situação de alguma forma. A verdade é que turista, estudante, é muito difícil. Eu tenho certeza que tem gente nos Estados Unidos ilegal nos ouvindo. Sim. Pela quantidade de e-mail que a gente recebe, né? Com esse perfil, né? Então, Caio, agora vamos então para a pergunta polêmica número 4 sobre trabalho. Para quem está ansioso aí, só são 6 perguntas, então a gente já está na 4. Vamos para a pergunta polêmica número 4. A pessoa diz: estou planejando passar minhas férias no Canadá como turista. Aí a pergunta: eu posso levar o meu currículo e visitar a empresa, talvez até agendar uma entrevista de emprego? Aí ele argumenta: acho que não haveria problemas, uma vez que eu não estaria trabalhando, mas somente prospectando. O que é prospectar, cara? Prospectando. Procurando, né? Cavando. Prospectando por uma vaga de emprego. Bom, inclusive, essa dúvida eu respondi no nosso módulo de trabalho, novo módulo de trabalho que tem na nossa área VIP. Inclusive, esse daí foi o início, eu comentei isso na introdução do módulo, que a questão é a seguinte: você pode procurar por emprego, você pode fazer essa pesquisa, mas você não pode trabalhar. Agora, qual que é o problema que acontece aí? Como a gente já comentou há muitos podcasts atrás sobre aquele programa, inclusive aquele programa de TV que, né, é o Canada Border Security, que se passa na fronteira no Canadá, eles filmam, né, as pessoas chegando, o oficial de imigração conversando, e a gente vê que a partir do momento que se eles veem na sua bagagem ou nos seus documentos que tem, vamos supor, um currículo, ou tem um contato com uma empresa antes de você chegar aqui, isso vai caracterizar que para eles, no ponto de vista deles, que você vai procurar por emprego e trabalhar. Então a questão é a seguinte: você pode chegando aqui procurar, dar uma olhada no mercado, visitar a empresa, só que você precisa ficar atento para não dar a entender que você vai trabalhar, porque se o oficial de imigração, a pessoa que está dando a sua entrada lá e resolve dar uma olhada nos seus documentos ou fazer algumas perguntas, se eles acharem que isso pode acontecer, que você vai procurar por emprego e trabalhar, você não vai conseguir provar ao contrário. Né? Essa que é a questão. Se qualquer dúvida, na dúvida, eles já vão barrar a sua entrada. E nesse caso não tem o que você falar que vai convencer eles do contrário. Porque o propósito de viagem era turismo e exatamente. E você está vindo carregado, pronto para procurar por emprego. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mesmo que seja uma coisa assim inocente, só para ver as empresas. Né? Sim, fique atento, ficar trazendo cartão ou currículo. Fique muito atento, porque... E daí você pode fazer: não, mas eu não vou trazer, eu vou deixar tudo no meu, sei lá, ou vai estar no meu computador, né, alguma coisa. Inclusive, teve casos que eles acessaram o computador e e-mail da pessoa. E aí a casa cai, né? Eles Quando pedem, nesses programas de TV a gente vê, né, que... Eles pedem, dá a senha, acessa aí seu e-mail que a gente vai começar a ver se tem algum contato com alguma empresa daqui. Isso, claro, não é comum de acontecer, é super tranquilo, geralmente, passar pela imigração, mas é tranquilo. É um procedimento deles. Se eles desconfiarem, pode... Se eles desconfiarem, aí que tá. Se eles desconfiarem, aí não tem limite para eles fazerem a busca. Sim. Então, Caio, até a próxima pergunta número 5, também é sobre trabalho. Eu gostaria de lembrar vocês que recentemente a gente lançou um novo módulo da nossa sessão de assinantes, que a gente chama de Canadá para Brasileiros VIP, um módulo sobre trabalho, onde o Caio aí, em diversos vídeos explica como você formata seu currículo, como você se prepara para uma entrevista de emprego dentro dos moldes canadenses. Então, se você está com esse perfil aí de vir procurar emprego no Canadá, prospectar, né, usando aí o termo aí dessa pergunta aí, prospectar empresas,
é essencial esse guia, né? É engraçado que às vezes a gente recebe alguns e-mails de pessoas reclamando, pô, vocês ficam fazendo propaganda da área VIP, né, da área de assinantes dos sites. Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente acha que a nossa área VIP é excelente. Inclusive, em especial essa área de esse módulo que o Caio gravou recentemente sobre trabalho. É essencial. Se você quiser vir para o Canadá, você pode ter aí, talvez, um perfil ótimo, fala inglês, etc. Mas eu tenho certeza que as informações dessa área de trabalho você não sabe, a respeito de como monta um currículo nos modos canadenses, como participa, como que é a entrevista de emprego aqui, como que você enfoca o seu currículo, etc. Né? Então, tem mais aí, de 40 minutos bem mais que isso, só de perguntas e respostas sobre emprego. Né? Tudo a respeito de emprego no Canadá. Inclusive, como você já tocou no assunto aí, se tiver aí os usuários VIPs, né, os assinantes VIPs que estão ouvindo esse podcast, eu vou mandar um e-mail essa semana, então fique atento no seu e-mail. Tenho certeza que você se registrou na newsletter da área VIP, que eu vou mandar um e-mail essa semana a respeito do nosso hangout que a gente vai ter para os assinantes da área VIP. Então fique atento ao seu e-mail essa semana. O que é hangout, cara? Ô tiozão. É um hangout, uma live, tipo, é um vídeo chat que a gente vai ter. Não, excelente, porque às vezes a gente recebe esse tipo de requisição, poxa, eu gostaria que vocês analisassem o meu caso, né? Essa foi a solução, né? Essa foi a solução que você encontrou, né? Que a gente tem tanto e-mail, né? Todos os dias recebendo, que a única forma, foi a solução aí que o Caio quebrou a cabeça há meses. Como que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas que estão assinando a nossa área VIP? Então a solução é essa, é o Hangout, né? Hangout, né, cara? Hangout é um chat com vídeo, né, cara? Sim, Legal. E então a gente vai acontecer agora em outubro. Então fiquem atentos aí no e-mail. Tá ótimo, cara. Então vamos para a pergunta número 5. A gente só tem mais 2 perguntas. A última pergunta querendo dar uma de João Kleber, é uma pergunta mais polêmica, é a mais polêmica da noite, né? A gente vai deixar pro final, né? Então, mais uma pergunta interessante, cara. Você até que nos passou, acho que mandou pro seu e-mail, a respeito de freelancer. A pessoa quer vir, por exemplo, para estudar inglês e ela trabalha com freelancer, mas é freelancer, vamos supor, faz design, faz site de internet. Ela pode, mesmo trabalhando da homestay, mesmo trabalhando de casa, ela pode trabalhar com freelancer aqui, mesmo não tendo visto de trabalho aqui no Canadá? Sim, inclusive a gente recebeu esse e-mail, acho que foi esses dias aí, ontem. Eu posso até falar, o nome dele é o Lucas, né? Ele mandou, inclusive ele comentou na nossa página no Facebook. Entregou o Lucas, hein, cara? Tudo bem. Ele não vai ficar chateado. Não é tão polêmica como as outras, né? Nem essa daí eu acho que não é polêmica. Não é. Eu só adicionei aqui porque, na verdade, essa pergunta nem estava no roteiro, mas a gente adicionou porque eu recebi outras perguntas muito parecidas com essa. E ele perguntou se ele pode trabalhar como freelancer para os clientes brasileiros enquanto ele estiver no Canadá. E também em caso de clientes canadenses. A questão é a seguinte, se você tá aqui, você está fazendo o seu trabalho para empresas no Brasil e você está recebendo o seu dinheiro no Brasil, não tem problema. Inclusive a imigração não estaria nem preocupada com isso. Né? Agora, se você estiver trabalhando para clientes canadenses, aí é um problema. Aí é trabalho ilegal. Sério, né, cara? Aí é trabalho ilegal. É trabalho legal. Entendeu? O dinheiro está saindo de uma empresa canadense, e mesmo porque se você não tiver um visto de trabalho, esse dinheiro vai estar saindo da empresa, indo até você, e como é que você vai declarar seu imposto de renda aqui no Canadá? Porque você precisa, mesmo que você esteja com visto de trabalho, até visto de estudante, quando você tem o SIN number, que você, até para quem aí fez um curso de estudo e trabalho aqui no Canadá, teve um visto de trabalho e continuou aqui, depois foi para um college, você precisa declarar o imposto de renda. Então, a partir do momento que você está trabalhando com empresas canadenses, isso daí, com certeza, é ilegal e isso chama a atenção da imigração. Agora, se você de casa e está fazendo uns trabalhos, uma empresa no Brasil, a empresa está te pagando no Brasil, e daí não tem problema. Não. Então, essa aqui é a resposta. Então, cara, a última pergunta da noite é uma pergunta sobre relacionamento. Sua favorita, né? Cara, coloca aí o pessoal que reclama que a gente não tem fundo musical, né? Fundo musical. Coloca um fundo musical, uma música aí de saxofone. A gente vai falar sobre relacionamento. Relacionamento, né? Sua parte favorita.
a pessoa diz, eu vou dizer, é uma mulher, claro, né? Para perguntar sobre relacionamento, né? Geralmente os homens perguntam sobre, né, emprego, né, área de atuação. Como é que tira a carteira de motorista? Como tira a carteira de motorista, né? Preço de televisão, de sofá, né? Por que eu virei no sinal vermelho à direita, né? É claro que a pergunta de relacionamento foi uma mulher que nos mandou. Vocês sempre comentam nos podcasts que existe muitas brasileiras casadas com canadenses e que isso seria uma forma fácil de se migrar. Eu não sei se é fácil, né? A gente nunca falou que é fácil, né? A gente falou que acontece com frequência, né? Não, a gente já falou que é fácil. É mais fácil, né, cara? É mais fácil. Bem mais fácil. É muito mais fácil. Ó, tentei dar uma de bonzinho aí, cara. Extremamente mais fácil. Ridiculamente mais fácil. E é engraçado que praticamente todos os brasileiros que a gente conhece aqui, eu diria 80% imigraram assim. Né, conheceram uma e geralmente é mulher, cara. Não, deixa eu acabar de ler aqui. Terminei. Ouço dizer que os canadenses são muito fechados. Gostaria de ouvir os comentários de vocês a respeito disso. Poxa, você perguntou pros tiozões errados. A gente não entende nada de relacionamento. Nossa, nada. O Guilherme não entende nada. Começa aí, começa a sua resposta aí, Guilherme. A única experiência com relacionamento é o chat do UOL. Lembra do chat do UOL, cara? Nossa, tinha o do Zaz também, não tinha? Era uma época que não existia Facebook, não existia Orkut, não existia Twitter, imagina. Você não conseguia carregar foto, que era pesadíssima, era só texto, basicamente, a internet, né? Então você entrava em chats, que você ficava conversando com as pessoas, aí você se descrevia em palavras. Né? Você tá fugindo da resposta, Guilherme. Não, eu tô lembrando dos meus bons tempos, cara. Volta pra realidade, então. Chat do UOL. Quem tem mais ou menos 30 e poucos anos sabe o que eu tô dizendo. Então, acho que com relação ao relacionamento, a minha experiência, eu não sou casado com canadense, né, mas a minha esposa ela não é brasileira, eu conheci ela aqui, né, eu imigrei através do consulado de São Paulo, do Skill Work, ela imigrou através do processo provincial, a gente se conheceu, quer dizer, ela não fala português, né, então a gente teve que falar inglês. A minha dica aqui no Canadá, esquece boate, às vezes eu encontro com um cliente, já é rapaz, né? Rapaz sempre tá reclamando de canadense. Fui na boate, nenhuma mulher me deu bola, não sei o quê. Esquece de boate. Aqui no Canadá você tem que pagar por um site, tem que ser site pago, não um site Facebook, né? Vai num site esses que pagam, né, de relacionamento, eles vão cruzar lá suas informações com canadenses. Aí você vai prospectar as suas candidatas. Exatamente, aí você vai prospectar. Eu fiz isso, eu conheci minha esposa num site, mas não era pago, na época era esse site, estilo Orkut, né? Sim. E aí, mas a minha dica na época eu conheci ela, você tem que saber falar inglês, porque pelo menos na época era MSN, né? Primeiro a pessoa quer teclar no MSN, então você já tem que ter um inglês bom, depois ligar no telefone ou Skype. Então minha dica é, primeiro estuda inglês, chegando aqui, você quer conhecer, realmente, não, eu quero conhecer, eu quero casar com um canadense. O primeiro passo é aprender inglês, senão não tem, né? Mas a pergunta dela tava focando, inclusive a gente conversou sobre isso antes de gravar o podcast, sobre, né, quem sempre fala que é mulher brasileira, né? É verdade isso. Isso não é... É verdade. Pode perguntar. Todo mundo que conhece, já veio pra cá, sabe disso. Mulheres casam com canadenses. Mulheres brasileiras casam com canadenses. Agora, homens, eu não sei o que acontece. A gente tava levantando algumas possibilidades, né? Antes agora do podcast. E uma coisa que eu pensei, que analisando as mulheres canadenses, que é a sociedade, né? Que eu até comentei com você, é que as mulheres aqui, elas são mais em relação ao... Qual foi o termo que eu utilizei? Mais feministas, mais independentes? Exatamente, mais independentes. Né? E então, essa igualdade entre homem e mulher é bem assim, forte aqui no Canadá. Inclusive, às vezes até tira sarro que as mulheres aqui elas são mais, né, independentes do que os homens canadenses. Não, tem mulher aqui que eu perco no braço de ferro, né? No braço de ferro. Leva o toco no basquete. Sim, você leva o toco no basquete. Então... Talvez o Brasil, por ser... Eu tô tentando... Eu não quero, né, machucar, né, o sentimento de ninguém. Toma muito cuidado, que hoje em dia esse negócio de politicamente correto você tem que andar em ovos, hein, cara? Tem que tomar cuidado. Né?
Então, assim, pelo fato do Brasil ser um país mais conservador, né, os homens têm uma outra postura no Brasil, talvez quando chega aqui, ele se sente um pouco... Qual é um termo bom? Você é bom para os termos. Ele se sente um pouco... Sem a devida atenção. Sem a devida atenção, né? Alguma coisa assim. E também por fato de ser estrangeiro, ou até o inglês não ser aí está tão desenvolvido. Então ele pode intimidar um pouco. Agora foi bom. Intimidar um pouco o homem brasileiro. Cara, o que eu observo é isso, as mulheres são bem mais... As mulheres brasileiras, em relação aos homens brasileiros, elas são muito mais abertas a isso. Sim. Elas parece que não tem tanto grilo que nem o brasileiro. Eu não me adaptaria, não conseguiria casar com uma pessoa que não fosse brasileira. As mulheres, elas são bem mais abertas em relação aos homens do Brasil. Acho que isso é importante dizer, né? Sim, sim. O que a gente nota aí, elas não têm muito grilo com relação a casar com um canadense, não. É tranquilo, né? Eu conheço um brasileiro aqui que é casado há 10, 15 anos com um canadense. Sim. E vive tranquila, né? Sim. E já homem é difícil, eu não conheço acho que nenhum, acho que eu nunca conheci nenhum homem brasileiro que veio pra cá, casou com uma mulher canadense e... Eu acho que eu já conheci um caso só um ou dois nesses... São raros, né? São raros. São raros, sim. Então, assim, a gente conversou bastante sobre isso. É difícil analisar, mas é uma verdade. O homem brasileiro, ele não tem essa aceitação tão grande quanto a mulher brasileira tem. A gente pode estar deixando aí muitos homens, né, tristes agora aí, que escutam o nosso podcast, mas é verdade. Eu faria esse apelo. Homens, Brasil, tá vindo estudar inglês? Não tenha medo. Venha, faça que nem as mulheres. Seja esperto que nem as mulheres brasileiras. Não tenha medo. Venha pra cá, aprende inglês, conheça, não fique restrito só, né? Não, tem que voltar pro Brasil, porque só minha mãe sabe fazer, né, a macarronada, né? Esquece disso, né? Eu acho que o homem é muito ligado na mãe. Eu acho que tem a ver isso também. O homem brasileiro é muito ligado à mãe. Sim. A mama, né? A mama. Cara, eu acho que foi um momento de Silvio Popovic, né? Total. Eu espero não me... Eu tô até tremendo um pouco. Eu espero não... Tô né, tenso. Eu espero não ter sido tão tenso. ridículo, né? Eu já peço desculpa antecipadamente se a gente foi muito ridículo, mas são dois tiozões que só entendem de imigração, visto, né? Vínculos socioeconômicos e que não entende nada de relacionamento. A minha única experiência, como eu já disse, era o chat do O. Então essa foi a nossa contribuição. Eu confesso que eu dei o meu melhor. E eu prometo que eu nunca mais vou falar sobre isso. Eu também, tanto é que a gente deixou pro final do programa, né? Que a pessoa que... Olha, esses caras vão falar sobre relacionamento. Nossa. Eu vou desligar agora, né? Então acho que né? Vamos encerrar, né, cara? As pessoas já... Não deve ter ninguém mais ouvindo. Já... Não tem mais ninguém mais ouvindo. Foi muito constrangedor, cara. Foi. Então... Ok. Então é isso, né? E até semana que vem. Tenha uma ótima semana. Mais uma vez, muito obrigado. E não esqueça de fazer o download do nosso e-book. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.